Amados, a graça e a paz. Convido os irmãos ao privilégio de abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios capítulo de número 4. Efésios 4, verso 26, queridos, que nos diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver com necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação dos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, essa manhã é tua, Pai. Nós viemos aqui para dedicar esse tempo sagrado ao teu nome. Pedimos, Pai, que o Senhor seja exaltado no nosso meio, que a tua semente, a semente da tua palavra, possa germinar no coração de cada um aqui, Senhor. Abençoa esse período, abençoa cada vida que aqui adentrou, a receber de ti instrução, sabedoria, discernimento e paz. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Irmãos, dentre o que nós lemos aqui, existe um pequeno trecho que salta aos olhos, né? Quando o apóstolo Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Que é um assunto, o diabo é sempre um assunto pesado, ruim, mas que faz todo sentido e há toda a necessidade de tratarmos dele. Ainda mais que o apóstolo Paulo diz: para não darmos lugar ao diabo. E se Paulo está dizendo para não darmos lugar ao diabo, é porque isso é possível que ocorra. Se ele está alertando a igreja de Deus, ele não está falando aqui com pessoas que não querem saber de Deus, ou pessoas más, pessoas corruptas, está falando com o povo de Deus. E ele se volta para o povo de Deus. Aqueles que vão à igreja, que louvam a Deus, estavam recebendo a mensagem do Evangelho diretamente da boca dos apóstolos. Muitos deles tinham ouvido a mensagem até da boca do próprio Jesus. E para essas pessoas que estavam orando, louvando, buscando servir a Deus, o apóstolo Paulo vira para eles e diz: não deem lugar ao diabo. Então, ele diz isso, alerta isso, porque isso é possível que ocorra, e porque ocorre. É possível, sim, que eu ou você demos lugar ao diabo em algum momento, em algum descontrole, em alguma situação, em alguma fraqueza. A gente pode, irmãos, ser um canal ou de Deus para abençoar as pessoas. Toda vez que você faz um bem, que você faz algo que traz alegria, paz, alívio a uma pessoa, você está sendo um instrumento de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Toda boa obra, toda boa dádiva vem dele. Então, quando você faz o bem, você está canalizando esse bem que vem do Pai das luzes, que flui através de você e alcança uma pessoa. Você está sendo um canal de Deus, um instrumento de Deus. Isso é um privilégio quando a gente faz o bem, porque a gente está sendo instrumento de Deus para a melhoria da vida de uma pessoa, para melhorar um pouco o ambiente, o mundo. Mas também, por outro lado, podemos ser um canal das trevas. E somos isso quando a gente causa males às pessoas, quando geramos sofrimento, quando geramos tristeza nas pessoas. Estamos sendo um instrumento do que é mal, do que é ruim. Ah, pastor, mas eu sou um canal de Deus. Irmãos, afirmações, falar, o que importa é a realidade. Efetivamente, você está gerando
bênçãos ou males na vida do outro. É assim que define se você é um canal de Deus ou não. Não basta você dizer, eu sou um canal de Deus, você diz isso, mas na prática, o que acontece? Você está gerando, de novo, alegria, paz, satisfação, está deixando a vida do outro melhor, ou está gerando males, sofrimento, tristeza, desgaste? Então, se a gente faz a vida do outro um inferno, estamos sendo um instrumento de Satanás. Não basta você dizer, eu sou um instrumento de Deus. Não, você precisa efetivamente ser um instrumento de Deus, fazendo da vida do outro melhor. As pessoas que te cercam foram colocadas por Deus para você ser um canal de bênçãos, para você fazer a vida dessas pessoas melhor. E se você não faz isso, você está sendo omisso com a sua missão que Deus te deu, está sendo omisso. Quando não, quando piora a vida dessas pessoas, aí você está realmente falhando e dando muitas vezes lugar a outras forças, né? O que define se a sua presença piora ou melhora, o que define se você é um instrumento de Deus, é se a sua vida melhora ou piora a vida do outro. Não devemos dar lugar ao diabo. Você foi colocado no mundo, meu irmão, no mundo, no seu casamento, no seu lugar de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você foi colocado nesses lugares para fazer daquele ambiente um lugar melhor. A sua missão, onde você for, é deixar os ambientes melhores e não piores. Existe aquilo, né, que às vezes, quando está tendo um grande problema, a pessoa fala, Satanás está agindo na minha casa. Certo, mas agindo através de quem? Através de quem? Ou, o diabo está solto lá em casa. E quem foi que soltou? Irmãos, assim como em Apocalipse, Jesus diz que eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. O mesmo faz Satanás, ele bate na porta da nossa vida, e se a gente convida ele para entrar, nos entregando a sentimentos, pensamentos e ações ruins, a gente está trazendo ele para dentro das nossas vidas. A gente convida ele. Como? Tolerando tudo de errado que a gente sabe que está fazendo e às vezes continua fazendo. O que você sabe que está errando e você continua errando e não age para parar com isso, você está deixando uma porta aberta para que Satanás entre e você dê lugar a ele. O texto nos falou, por exemplo, de ira. Irai-vos e não pequeis. E aí ele fala, não deem lugar ao diabo. Porque a ira é um dos principais canais que o diabo atua. Porque quando você está irado, você não quer saber de Deus, de palavra de Deus, de princípios, de fazer o bem. Não, você está irado. Você desconta nos outros, fala o que deve, fala o que não deve, se exaspera, ofende. Irai-vos e não pequeis, e não deixe o sol se pôr sob a sua ira, e não deem lugar ao diabo. Veja como está interconectado. Não dê lugar ao diabo com a ira. A gente viu recentemente aí, um piloto aí, que irado, trocou socos e matou um adolescente. Por quê? Ira. Quantas vezes na ira a pessoa estraga a vida dela completamente, estraga relacionamento, estraga ambiente de trabalho. Ira. Você se ira, você pode estar dando lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. O texto que nós lemos também fala, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Apenas a que for útil para edificação. Palavras torpes, você xinga, você está dando lugar ao diabo. Então veja, como está interconectado. Tudo que nós lemos, ele fala, não deem lugar ao diabo. E ele fala, não, cuidado com a ira, cuidado com as palavras torpes, cuidado com a amargura. Ele diz, livrem-se de toda amargura. Você guarda ressentimentos, guarda pensamentos ruins para com as pessoas. A pessoa pisou no seu calo, há 5, 6 meses atrás, você continua com aquele rancor, e se puder, está falando mal ali pelas costas. De novo, você está dando lugar ao diabo. Ele fala, livrem-se de toda gritaria. Você grita. Será que é Deus que está ali no meio da gritaria?
ou é outro ente que vai participar daquilo? Veja, irmãos, como as nossas ações convidam quem vai fazer parte da nossa vida, a quem estamos dando lugar. Ira, palavras torpes, amargura, gritaria, tudo isso chama coisas ruins. E por isso que as coisas sempre pioram quando surgem essas coisas. Sempre nesses momentos, irmãos, nessas situações, você é facilmente alvo de Satanás, você é facilmente usado por ele. Porque quando você está irado, ou xingando, ou amargurado, ou gritando, é ou não é fácil ele te usar? Ou você fala, não estou falando de ser possuído ou algo disso, mas ele semear um pensamento, você está ali no meio da gritaria, ele semeia um pensamento. Você está amargurado, ou irado, ou xingando, ele vai ser só semeando, só te dando aquele empurrãozinho, grita mais. Não está, por enquanto está muito leve. Olha o que a tal pessoa te fez, ele vai te dando aquele empurrãozinho. Você está irado e vai vindo mais pensamentos ruins, e não para. Vai vindo um atrás do outro, e vai sendo uma roda de hamster, e vai só piorando. Uma bola de neve que vai só crescendo, você consegue pensar cada vez mais mal da pessoa, consegue nutrir cada vez piores sentimentos daquela pessoa. Por quê? Porque você está dando uma brecha enorme para entrar influências, como a Bíblia diz, setas inflamadas do maligno, que vão sendo semeadas no nosso coração, que vão piorando, degradando o nosso sentimento, o nosso pensamento em relação a uma pessoa, em relação a uma situação. Sempre que você dá vazão, irmãos, a sentimentos ruins, a pensamentos ruins, a vontades ruins, a gente está dando lugar ao diabo. A Bíblia até diz lá em Provérbios, um abismo atrai outro abismo. É uma forma poética, belíssima, muito ilustrativa que a Bíblia usa. Um abismo atrai outro abismo. Se você dá vazão, dá lugar a um sentimento ruim, isso vai atraindo mais e mais influências ruins. E quanto mais ruim está o seu pensamento, suas emoções, mais alvo fácil você é, mais você está aceitando mais pensamentos ruins, você está cada vez mais suscetível a pensar e a colocar em ação aqueles sentimentos, porque você está acolhendo, absorvendo como uma esponja coisas ruins. Então, irmãos, não é que Deus permite o diabo ou as trevas atuar em nossas vidas, somos nós que permitimos, somos nós que damos lugar ao diabo. Santo Agostinho dizia, o inimigo ele não vence pela força, ele vence pela permissão. A gente que vai permitindo. Ou o escritor John Bunyan diz que o diabo não precisa arrombar a porta, porque a gente acaba deixando ela aberta. Então, irmãos, falando em portas que a gente deixa aberta, os puritanos, cristãos fervorosos do passado, eles diziam que tem 7 portas que a gente deixa aberta, por onde o inimigo entra. Existe a porta da ira, que a gente está falando aqui, irai-vos e não pequeis, e não deixe que o sol se ponha com a sua ira. Ou seja, a Bíblia até fala, olha, a sua ira tem que ser curtíssima, porque se passar de um dia, se você deixar o sol se pôr e você continuar irado, irmão, aquilo vai entranhando em você, vai criando raízes e vai dar problema. Irai-vos, cuidado, se você se irar, não peque. E 2 coisas. Primeiro, você está irado, porque acontece, irmãos, querendo ou não, a gente se indigna, alguma coisa acontece, você fica irado. Mas se você ficou irado por alguma situação, não peque. Cuidado, você está totalmente suscetível a fazer uma grande besteira, de qualquer sorte. Se você está irado, não tome ações. Se os seus pensamentos e emoções estão ruins, não haja, irmãos, não haja. Espera a poeira baixar, espera o ânimo se acalmar, espere, respire fundo, não faça nenhuma ação, nenhuma atitude, porque vai dar ruim. E, de novo, você não vai agir, você está com pensamentos ruins, não tome nenhuma atitude. Segundo, não deixe o sol se pôr. Essa sua ira, você tem que combater ela.
Não aceitar o que foi feito a você, não é isso. Não, aquilo... Não é que você tem que aceitar o que foi feito. O que você tem que fazer é apaziguar a sua alma. Se acalmar, deixar o sentimento ruim não ter controle sobre você. Então, o que você tem que fazer é, antes que o sol se ponha, antes que o tempo passe por demais, você se segurar, você se controlar. Irmãos têm rixas, né, irmãos? Tem muita rixa. Caim e Abel, um dia ofereceram um sacrifício ao Senhor. Abel fez um sacrifício, fez uma oferenda a Deus com muito mais fé que Caim. Deus abençoou Abel. E Caim ficou com inveja do irmão e com raiva do irmão. Porque Caim fez um serviço ao Senhor de qualquer jeito. Abel fez uma coisa com capricho, com dedicação, com fervor. E aí, na época, Deus falava com as pessoas dessa maneira mais próxima, e Deus chega a Caim e diz: Caim, por que você está furioso? Quantas vezes será que Deus não fala para nós e a gente não percebe, né, irmãos? Por que você está tão furioso? Fizeram isso, aquilo comigo. Mas tudo bem, mas há necessidade da fúria? Será que você não pode ficar só, sei lá, chateado e tentar deixar isso passar? Mas por que a fúria? E Deus fala para Caim, por que você está furioso? Ele fala para você, por que você está furioso? E ele fala, por que se transtornou o seu rosto? Já viu quando as pessoas ficam iradas, o rosto delas muda, né, irmãos? De novo, até para a gente ilustrar, dá lugar ao diabo, você vê até o rosto da pessoa ficar meio, não sei, fica uma coisa mais diabólica, né, irmão? A gente perde a afeição meiga, a gente perde a afeição amorosa e fica um rosto transtornado. E Deus, olha como Deus olha para isso e fala, Caim, por que seu rosto se desfigurou, se transtornou? E Deus fala isso para nós também, irmãos, por que o seu rosto está assim? E aí Deus fala para Caim, saiba de uma coisa, se você está furioso assim, saiba que o pecado está às portas. O pecado, deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. Então, essa é a orientação do próprio Deus. Você está furioso, por quê? Questione a sua fúria, questione se é para isso tudo, questione se não está passando do ponto, questione se você está desfigurando o seu rosto de tanta raiva, está até somatizando em você, vai gerar até um câncer de tanta amargura, tanta raiva. E Deus fala, o pecado está às portas, cabe a você dominá-lo. Temos que nos dominar, irmãos, domínio próprio, que se a gente perder o controle sobre as nossas atitudes, tomados pela ira, teremos graves problemas. Por isso o apóstolo Paulo nos diz na leitura que fizemos, livrem-se de ira, livrem-se de gritaria, livrem-se de calúnia, livrem-se de toda maldade. A gente precisa se livrar disso, porque isso é uma porta aberta. Essa é a primeira porta, a porta da ira. Segunda porta, que dá abertura para o diabo entrar e causar estrago, a porta do orgulho. A Bíblia diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Em outras traduções, né, o orgulho precede a queda. Quando a pessoa começa a se achar melhor que as outras, quando a pessoa despreza as outras, empina o nariz e começa a se achar superior, cuidado, irmãos. Cuidado. Porque esse é um caminho que o próprio Satanás fez. Ele era um anjo de luz, em alta hierarquia do céu, mas ele se achou demais. Ele se achou maravilhoso demais para estar servindo a quem quer que seja. Ele se achou maravilhoso demais para não estar acima de todos, e com isso ele se precipitou no abismo. Cuidado com o orgulho. Adão e Eva também caíram por orgulho. Satanás falou, olha, Deus não quer que você seja como ele, não quer que vocês sejam como Deus. Então, cuidado, irmãos, com o orgulho. Cuidado para o poder não subir a cabeça se você estiver prosperando demais. Porque as pessoas começam a prosperar demais, eu não vou mais buscar Deus, não, eu estou bem, minha vida está tranquila. Cuidado, irmãos, cuidado. Porque às vezes muitas pessoas servem a Deus quando estão na pior e depois quando ficam bem, quando, entre aspas, não precisam de mais nada, o orgulho sobe a cabeça e desprezam amigos que não têm a mesma condição ou desprezam a Deus. O orgulho precede a queda.
A terceira porta, que dá lugar ao diabo, é a porta da espiritualidade negligenciada, né, irmãos? Da espiritualidade que não vira compromisso com Deus. Então, se você busca a Deus de qualquer jeito, quando der, trata Deus como se Ele não fosse Deus, né? Trata Deus como uma coisa de menor importância, quando Ele sempre deveria ser a nossa prioridade. Ou como nós cantamos, Ele é a nossa razão de viver, nosso maior prazer. Nosso maior prazer é amá-lo. E se a gente ama Ele, irmãos, a gente quer passar tempo com Ele, a gente quer vir à igreja, porque o próprio Jesus que disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, a espiritualidade que Deus quer é: venha buscar a Ele, venha ter um tempo dedicado a Ele, venha orar, venha louvar. Uma espiritualidade que é deixada como segundo plano, terceiro plano, e depois a gente pergunta por que algumas coisas não dão certo na nossa vida. A gente deixa Deus ser um detalhe de menor importância. E se Deus é um detalhe de menor importância, Satanás acha isso ótimo e vai causar estragos. Jesus disse que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, Jesus expulsava demônios, e esse espírito imundo circula e depois volta e encontra aquela casa, entre aspas, desocupada, varrida em ordem, vazia. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele. Então, você às vezes vence o inimigo em alguma situação, mas aí você, venci, agora está tudo bem, não preciso mais de Deus, não preciso mais orar, não preciso praticar a palavra, vai tolerando um pecado aqui, um pecado acolá, vai deixando Deus de lado, vai deixando a sua moralidade, a sua ética, a sua vida com Deus de lado. O que acontece? Jesus diz que a situação dessa pessoa pode ficar 7 vezes pior, porque 7 espíritos piores podem vir causar dano a essa pessoa. Então, cuidado, irmãos. Olha, eu sei que eu não estou militando em causa própria, nem Deus precisa de mim, nem de você. Deus não precisa de nenhum de nós, irmãos. Se você quiser vir, bem. Se não quiser vir, amém. Porque Deus não precisa de ninguém. Agora, os maiores beneficiados somos nós, irmãos, em buscar a Deus. Quem precisa de quem aqui? É Deus que precisa de nós ou é nós que precisamos dele? Somos nós que precisamos dele, irmãos. A gente tem que vir à igreja como um miserável, como um faminto em busca de pão. Como Davi diz, como as corças anseiam por água, como aquele animal no deserto que está vagando por dias procurando água e chega a um oásis. É assim que a gente tem que olhar quando a gente vem à casa de Deus. Nossa, eu vou me alimentar, eu vou estar ali aquecendo o meu coração, ouvindo palavras que me edificam, palavras que me constranjam a ser uma pessoa melhor, que não me permita que eu ande nesse caminho torto, uma alerta de Deus para que eu me corrija. Onde, irmãos, você vai ouvir um alerta de alguém dizendo: cuidado, cuidado? Onde você vai aprender princípios morais e de vida? Onde? Faculdade não tem isso. Trabalho não tem isso. Onde você vai aprender sobre Deus? O quanto Ele te ama, o quanto Ele quer que você ame as pessoas. Uma espiritualidade negligenciada, irmãos, ela vai só se tornando, como Jesus diz no Apocalipse, uma pessoa morna, uma pessoa sem graça, espiritualmente falando, uma pessoa fraca, fria, vazia e que está se perdendo sem nem saber. A quarta porta, que às vezes a gente deixa aberta, é a porta da cobiça. Quantas pessoas se perdem, né, irmãos? Até mesmo, entre aspas, a bancada evangélica, fazendo movimentos muitas vezes escusos por aí. Oração da propina.
Tanta coisa feia que a gente vê, irmãos. Igrejas sendo usadas como lugares de saquear as pessoas, demandando das pessoas que elas deem o que têm, o que não têm, vender o carro, vender a casa, dar tudo, porque se você der a sua casa, aí Deus vai curar a sua mãe de câncer, usando do desespero das pessoas para saqueá-las. Cobiça, irmãos, cobiça. O apóstolo Paulo diz na sua carta a Timóteo: os que querem ficar ricos demais caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E ele fala, muitas pessoas se atormentam a si mesmas nessa busca desenfreada. Vi hoje até pela manhã, estava ouvindo uma pregação com a minha mãe, enquanto a gente tomava café, o pastor falava que há 50 anos atrás, as pessoas tinham 50 vezes menos coisas do que a gente tem hoje. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha videocassete, não tinha nada. 50 anos atrás você não tinha filme. Na TV era a TV preto e branco. Não tinha quase nada, irmãos. E ainda assim as pessoas eram mais felizes, menos ansiosas, não estavam desesperadas, correndo atrás de cada vez ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Parecendo um hamster de novo, numa roda, vivendo ansiosos por causa disso, porque a verdadeira alegria da pessoa, a razão de viver da pessoa, de novo citando o louvor, é conseguir status, é conseguir poder, é conseguir aparecer, é conseguir dizer o que tem e o que não tem. É isso que as define hoje em dia, é o que tem, e não o que ela é diante de Deus. Eu cito isso várias vezes, que eu ouvi um pastor dizendo, não, a minha bunda tem um limite de conforto que ela consegue detectar entre um sofá de R$1.000 e um sofá de 10 mil, 20 mil, 30 mil. Você consegue notar uma diferença de conforto entre um sofá de 2 mil e um de 20 mil, irmãos? Então é muita ostentação, é muita busca. Se a pessoa puder ter, amém, deve. Se ela tem o tom, o dom, o talento, a capacidade, deve. Mas não destruir a vida dela mesma, da sua família, nem se corromper, nem vender a Deus por isso. Jamais. Negociar Deus no balcão da vida. Falar, não, olha Deus, eu sirvo ao Senhor, mas aqui eu estou precisando uma propina, estou precisando realizar algumas coisas meio escusas, porque você sabe, né? Ganhar um pouco mais. Cuidado, irmãos, cuidado, porque estamos falando de vida eterna, irmãos. Estamos falando de coisa que faz qualquer bilhão aqui, qualquer bilhão, se tornar brincadeira de lama. Brincar com coisa sem valor nenhum comparado ao que nos está prometido. Quinta porta, a porta da mentira. Né? Jesus diz que ele, Satanás, não se apegou à verdade, pois é mentiroso e pai da mentira. Cuidado se você o utiliza de mentira para lidar com as pessoas, para tratar a vida. Cuidado com a mentira. Nós lemos na mensagem anterior que Ananias, de novo, uma pessoa da igreja, que ouvia a pregação do apóstolo Pedro, que chegou até diante de Pedro, disse que tinha vendido um terreno. Olha, apóstolo Pedro, está aqui, eu vendi o terreno, toma aqui todo o valor do terreno. Sei lá, se o terreno valia 100 mil, ele chegou assim, olha, eu vendi um terreno que queria doar para a igreja. De novo, na igreja dos apóstolos não eram essas igrejas que ficam pedindo dinheiro. Ele quis. Só que ele falou, olha, vendi e trouxe a igreja do terreno 100 mil, só que na verdade era 300 mil. Mas ele falou, eu trouxe o dinheiro inteiro aqui, 100 mil. Aí Pedro falou, olha, se você vendeu o terreno, o dinheiro é seu, faça o que você quiser. Se você quiser doar nada, não doa nada. Se você quiser dar R$1, doa R$1. Se quiser dar 10, 100, o dinheiro é seu, faça o que você quiser, ninguém te pediu nada. Agora, Ananias, por que você permitiu Satanás encher o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e dizer que está trazendo o dinheiro todo desse terreno? Deus não precisa do seu terreno, Deus não precisa do seu dinheiro. Por que você está mentindo?
para ostentar para todo mundo, para dizer, eu trouxe o dinheiro inteiro, olha como eu sou. É cada besteira do seu... Irmão, se a gente fosse parar para olhar as coisas pela ótica de Deus, a gente vê, é tanta besteira que a gente faz. É tanta coisa ridícula que Deus olha assim, meu Deus, isso é ridículo, ridículo. Essas mentiras, essa busca desenfreada por um dinheiro que a pessoa nem vai conseguir gastar tudo, esse descompromisso com a verdade, com o amor, com a palavra de Deus. Gente, é tanta coisa ridícula. A gente irado, cuspindo abelha para todo lado. Gente, para que isso? Deus deve olhar, para que isso? Para que isso? As pessoas dando lugar ao diabo. Sexta porta, porta da falta de perdão, ou amargura, né? Que até tem a ver com o trecho que nós lemos na mensagem passada, lembram? Que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos os seus ardis. O verso anterior, o texto anterior diz, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Por quê? Por que ele está dizendo, olha, eu perdoo, vamos perdoar? Por quê? A fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. Se a gente não perdoa, irmãos, a gente fica com a porta escancarada para o diabo plantar na nossa mente pensamentos ruins, quantos ele quiser, porque a gente não perdoou. A gente está guardando ali um rancor. Então, tudo que ele falar de ruim sobre aquela pessoa, a gente vai aceitar, vai acreditar, vai dizer amém. Amém para o diabo. O diabo fala com a gente tem uma falta de perdão, é mesmo. Amém, amém, diabo, é isso mesmo, amém. A gente vai concordar, irmãos. Na ira, a gente fala amém para o diabo. Na cobiça, a gente fala amém para o diabo. Quando a gente está com a espiritualidade fraca, sem buscar em oração, a gente está fraco, a gente vai falar amém para o diabo. Quando a gente está com falta de perdão, a gente vai falar amém para o diabo. Tudo que vier na nossa mente de ruim, a gente vai falar amém. Isso é muito triste. Na carta aos Hebreus nos é dito, não haja em vocês nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E nós lemos, livrem-se de toda amargura, toda indignação. Ou seja, irmãos, tudo que é ruim, não deixe isso criar semente, não deixe isso criar raiz na sua vida. Porque é fácil, irmãos. Ira é ruim, ponto. Amargura é ruim, ponto. Cobiça, uma busca desenfreada, é ruim. Cuidado, irmãos. Cuidado. Sétima porta, a porta da mente ou das emoções descontroladas. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, a gente leva cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando a gente está em algum momento instável, nossos pensamentos, as nossas emoções ficam descontroladas. E a gente tem que levar cativo nossos pensamentos a Cristo, irmãos. Cativo, tem que se levar amarrado mesmo, porque às vezes nossos pensamentos saem do controle. E a gente tem que ter essa humildade de dizer, realmente, tem momentos que eu me perco. Que meus pensamentos saem do controle, eu não consigo, e nós temos que pegar o nome de Cristo e falar, não, o meu pensamento eu tenho que levar cativo à obediência de Cristo. Cativo, preso, vai amarrado mesmo. Porque ou eu vou ser levado amarrado por esse pensamento ruim, por esse sentimento ruim, ou eu levo esse pensamento e sentimento ruim amarrado diante de Cristo para obedecer a Cristo. Apresente a Deus, irmão, seus pensamentos ruins. É por isso que é importante orar. Quando a gente está descontrolado, a gente fala, Senhor, olha esse meu pensamento, Senhor. Ai, não estou conseguindo lidar com ele. Senhor, me ajuda, Senhor. Esse é o tipo de oração que Deus quer mais ouvir e talvez menos ouça de nós. A gente fala, Senhor, olha o que eu estou pensando, olha o que eu estou sentindo. Tira isso de mim, me ajuda a me controlar. Como Provérbios nos diz, de tudo que você deve guardar, de tudo que você deve proteger, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, meu irmão. Porque Deus só quer no seu coração e na sua mente coisas boas. Deus só quer na sua mente e no seu coração coisas boas. Por isso que nos é dito, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se saiu palavras ruins, cobras e escorpiões da sua boca, é porque cobras e escorpiões estavam dentro de você.
porque a boca fala do que está cheio o coração. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, para que conceda graça aos que ouvem. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Então, resumindo, irmãos, tudo, resumindo, é desobediência. A gente dá lugar ao diabo, às trevas, quando a gente anda em desobediência. O apóstolo Paulo diz em Efésios, 2 capítulos antes do que nós lemos: vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe da potestade do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Olha esse texto, irmãos. Antigamente vocês seguiam a presente ordem deste mundo, né? O mundo lá fora. Tem a mesma mentalidade. Agora olhe isso. E o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Então, quem vive na desobediência, irmãos, muitas vezes é alvo desse príncipe da potestade do ar que atua. Então, se a gente andar em desobediência, vai ter um espírito atuando ali sobre nós. Você vai abrir porta para forças outras acessarem sua vida, sua família, seus negócios, tudo. A gente busca aqui a igreja não apenas porque a gente quer Deus, proteção e bênção, mas também porque a gente quer sair de uma zona de influência ruim para uma zona de influência boa. E às vezes a gente se pergunta: poxa, por que Deus não me abençoa? Mas você está em obediência ou em desobediência? Ah, pastor, acho que eu estou em obediência. Então eu te pergunto: você está com ira, gritarias, palavras torpes? Ah, pastor, pois é. Então, irmãos, não adianta de novo você falar: não, senhor e pastor, eu vivo em obediência. Sim. Cadê a sua obediência em relação à ira, gritaria e palavras torpes? Então, toda vez que você grita, ou briga, ou ofende, você acha que está dando lugar a quem? Está dando lugar a Deus? Não está gritando ou brigando. Então, a gente precisa entender a gravidade dessa frase: não deem lugar ao diabo. Imagine se a gente reconhecesse: eu dei lugar ao diabo em tal momento. Aí a gente entender a gravidade do que a gente está fazendo. O diabo falou através da minha boca. Então, como não dar lugar ao diabo, irmãos? A Bíblia diz. Alguém pode dizer: ah, para não dar lugar ao diabo, eu já sei, pastor. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, alguém acha que o diabo vai fugir de nós porque nós fizemos cara feia para ele? Não, estou resistindo ao diabo e a Bíblia diz que ele vai fugir de mim. Não, não vai fugir, porque ele não tem medo de cara feia, não. Ah, pastor, mas a Bíblia diz. Errado, a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então veja como você pega um versículo pela metade e ele desconfigura tudinho. Não, o que você tem que fazer é se sujeitar a Deus, e aí você resiste ao diabo, e aí ele fugirá de vós. Porque é óbvio, se você não está em obediência, você não tem poder algum. Então a desobediência nos leva a dar lugar ao diabo. E do contrário, se você se sujeita a Deus, se você obedece a Deus, aí você resiste ao inimigo e ele foge de você. Então, ele foge porque você está com Deus, porque você está andando em obediência. Você está vindo onde Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Aí você resiste ao diabo e ele foge de você. Se você livra-se de gritaria, maldade, amargura, você se livra de tudo isso, aí você resiste ao diabo e ele foge de você. Se você se livra de palavras torpes, você vem a ira, você se controla e não peca, aí você resiste ao diabo e ele foge de você. Porque você está em obediência. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, é seguindo a Deus que a gente deixa de seguir as trevas. Como os 72 que Jesus enviou, eles voltam admirados e falam: Senhor, até os demônios se submetem a nós pelo teu nome. Jesus, sim.
Quando a gente segue a Deus e serve a Deus e tem o nome de Jesus no nosso coração em obediência, até os demônios se submetem. A gente ganha poder, irmãos, para vencer as trevas, para proteger a nossa família, proteger os nossos negócios, proteger a nós mesmos. Não deem lugar ao diabo. E para isso, de novo, é necessário ações práticas. Se você se irar, não peque. E não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, apenas a que for útil para a edificação e conceda graças que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, por exemplo, deixando de buscá-lo. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Não deem lugar ao diabo. Vamos ficar de pé, queridos? Quanto a nossa vida seria melhor, né, irmão? Se a gente se livrasse dessas coisas que a palavra de Deus nos diz. Livrem-se disso. Livrem-se disso, livrem-se disso. Isso não presta, isso é lixo, livrem-se disso. E aí sim a gente poderia viver melhor, né, irmãos? Eu vou citar novamente a música que eu citei na mensagem anterior, Castelo Forte. Foi composta lá em 1527. Então vai fazer 500 anos essa música o ano que vem, né? 500 anos, irmão, a música. Olha que coisa linda. Numa época que os evangélicos estavam combatendo justamente as indulgências, né, que a igreja cobrava das pessoas. Lutero fez as suas 95 teses. Foi capturado. 2 pessoas tinham sido mortas. 2 amigos de Lutero haviam sido mortas por pregarem o evangelho. E aí Lutero escreve essa música quando os evangélicos estavam sendo presos, estavam a ponto de ser dizimados, né? Porque o imperador Carlos V levantou a dieta de Worms e ia proibir a religião evangélica para sempre, dizimar da face da terra. Lutero sozinho, irmãos, bradando contra o mundo inteiro, havia sido excomungado, condenado ao inferno. O imperador Carlos V convocou Lutero, enquanto outras pessoas estavam sendo mortas. E aí Lutero escreve: com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Estavam realmente perdidos, irmãos. Não tinha a menor chance. Estavam sendo dizimados, imperadores contra eles, a maior instituição da terra, a igreja da época, contra eles. Falou: nossa força nada faz, nós estamos perdidos. Mas aí ele diz: mas o nosso Deus socorros traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, a palavra permanecerá. Disso sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Vai fazer 500 anos, irmãos. E hoje estamos aqui porque alguém resolveu crer que contra tudo e todos Deus é mais poderoso. E na sua vida, contra tudo e todos, contra o inferno inteiro, se você estiver na igreja em obediência, as portas do inferno, irmãos, não vai prevalecer contra você. Não vai. Vamos orar? Senhor amado, nós nos entregamos a Ti, Pai, porque viemos aqui não para dar lugar ao diabo, mas para dar lugar ao Teu Espírito. Não queremos Te entristecer, Senhor. Queremos nos livrar de tudo que não provém do Senhor. Que o Senhor possa lavar o nosso coração, Senhor. Lavar a nossa vida, nossas almas. O Senhor sabe todos os erros, todas isso que nós comentamos aqui foi feito pelos Teus filhos nesse ano, no ano passado. Tudo que a gente precisa ser liberto
para que a gente dê lugar cada vez mais ao Teu Espírito nas nossas vidas. Queremos a Tua proteção, nós escolhemos o nosso lado, nós queremos estar contigo, Senhor. Nos defende, Senhor, nos guarda, que a Tua palavra seja totalmente estabelecida nas nossas vidas, as Tuas bênçãos, o Teu socorro, a Tua paz. Queremos pedir a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, porque o Senhor sabe, Pai, quantas artimanhas infernais foram plantadas e estão ocorrendo na vida dos Teus filhos, e queremos que o Senhor nos liberte de todas elas, Pai. Nos liberta, Senhor, da ação das trevas, como é orado no Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal, nos livra do maligno, nos livra, Pai, de todo sentimento ou pensamento ruim. Tira de nós, Pai. Nós viemos na Tua igreja para que fosse trocado, Senhor, do nosso coração, aquilo que é ruim por aquilo que é bom, aquilo que é sofrimento por aquilo que é alegria, aquilo que é guerra por paz. Limpa o nosso coração, Senhor, limpa a nossa mente, abençoa cada lar aqui representado com mais paz, mais harmonia, mais alegria, mais da Tua presença. A Tua palavra diz que Tu não és Deus de confusão. O Senhor não quer confusão, Pai, entre as pessoas, entre as vidas. O Senhor quer paz. Nos ajuda, Senhor, a servir o Deus que não é Deus de confusão, é um Deus de alegria, de paz, que haja mais abraços, mais elogios, mais cuidado, mais carinho, e nada de briga, gritaria, palavras torpes, nada disso, Pai. Que o nosso lar, nossos negócios, a nossa vida seja um pedacinho do Teu céu. No Teu céu, Pai, é um céu porque não há gritaria, não há palavras torpes, nada disso entra aí, e que não entre nas nossas vidas. Que a vida de cada irmão aqui seja um pedacinho mesmo, Senhor, do Teu céu, onde o Senhor reina, onde o Senhor estabelece os Teus princípios, onde só acontece aquilo que está segundo o Teu coração. Nos salva, nos dá essa bênção. Esse é o maior milagre, o mais difícil, porque para o Senhor, Pai, curar que seja um câncer, por mais que para o ser humano é difícil, para Ti é totalmente possível agora mudar o nosso coração. Que dificuldade, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor, muda. Que essa palavra, Senhor, possa produzir o efeito para o qual foi designado. O Senhor trouxe cada vida aqui com um propósito. Ninguém está aqui aleatoriamente, mas veio da Tua mão o propósito, a necessidade de estarem aqui. Então fala com cada um e nos liberta de todo o mal, Senhor. Nós repreendemos toda ação das trevas contra toda a vida aqui, contra os negócios, contra as famílias aqui representadas. Repreendemos toda ação de Satanás. Repreendemos no nome de Jesus. Arreda-te, Satanás. Sai todo o mal, toda sombra, todas as trevas, sai. Toda ação do inimigo, todo mover do inimigo, todo mover das trevas está amarrado no nome santo de Jesus Cristo. E como igreja, ligamos na terra para que seja ligado no céu. Expulsamos todas as trevas das vidas aqui representadas pelo poder do nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmão.